Recebi uma relíquia de Carlos Acuti e eu quero contar para vocês como tudo isso aconteceu, que para mim, foi um sinal da graça de Deus. Pessoal, eu e minha esposa, nós fazemos live da oração do Santo Texto no TikTok. E um jovem entrou em contato, e disse que queria enviar para nós uma relíquia de Carlos Acuti. E esse jovem, ele pegou o nosso endereço e enviou para nós uma relíquia de 3º grau de Carlos Acuti. Aqui está um pedacinho de um tecido ali que pertenceu a Carlos Acuti. E o meu testemunho, que eu quero falar aqui, que eu nem assim percebi, é que nós recebemos essa relíquia, ela chegou pelos correios, e eu vou dizer para vocês, eu não dei muito crédito, assim também como Carlos Acuti. Eu não dava muito crédito para Carlos Acuti, eu ouvia falar, e até eu olhei, assim, alguns vídeos, mas eu não dei muita importância, assim como, com certeza, muitas pessoas, que não conhecem a história de Carlos Acuti, dão também, assim, essa importância a ele. Mas o que foi que aconteceu que eu vi, assim, como um sinal, da graça de Deus? Eu faço vídeo, para o TikTok, e eu fui fazer um vídeo falando sobre Carlos Acuti, e eu tentei por várias vezes, eu acho que eu passei a manhã toda tentando fazer um vídeo falando de Carlos Acuti, só que não saía esse vídeo. Eu começava e dava um branco e eu não conseguia finalizar esse vídeo. Tentava outra vez, dava um branco e eu não conseguia finalizar. E eu até cheguei assim a questionar a Carlos Acuti, Eu disse: "Ó, Carlos Acuti, não sei o que está acontecendo, mas eu não consigo finalizar esse vídeo." E nessa situação eu fui pesquisar mais, Eu vou dar mais uma pesquisada, talvez eu não tenha as informações, para colocar no vídeo, eu vou dar mais uma pesquisada. E foi então que eu fui pesquisar mais sobre Carlos Acuti. Eu encontrei um vídeo do Instituto Residen, que a irmã, uma das irmãs, entrevistou um padre que passou um ano morando na casa dos pais de Carlos Acuti. Eu achei interessante, era um podcast, eu achei interessante e eu comecei a ver esse vídeo. E ali eu fui impactado, com a história de Carlos Acuti, através de um sacerdote que conviveu ali de perto, que conviveu com os pais de Carlos Acuti, que com certeza ele trouxe assim muitas informações ricas, porque ele conviveu ali na casa de Carlos Acuti. Ele passou esse ano na casa dos pais de Carlos Acuti no período da pandemia, que tudo estava parado. Ele é daqui do Brasil. Ele conheceu os pais de Carlos Acuti através de uma divulgação que a própria mãe de Carlos Acuti fazia. Na época, não se falava em Carlos Acuti. Então, ele recebeu assim, um papelzinho com a imagem de Carlos Acuti. E nessa imagem tinha o contato da mãe de Carlos. E ele, com outro padre, ele entraram em contato com a mãe do Carlos. E foi aí que eles foram convidados a visitar a casa dos pais deles. E aí eles começaram a ter essa amizade. E ela convidou para que ele fosse passar um tempo lá. E ele aceitou e foi, E ele ficou na casa dos pais de Carlos Acuti durante um ano. E durante aquele ano ele celebrou missa todos os dias ali para eles. Situação em que ele disse que foi
ali uma graça de Carlos Acutis, né, para que os pais não ficassem sem missa, até porque o mundo todo estava sem missa. E eu achei, né, fui achando esse vídeo assim interessante, por causa dos detalhes que o padre contou ali naquele vídeo. E para quem não conhece o Carlos Acutis, né, assim também como eu, eu tinha poucas informações sobre ele, né? E eu estou buscando cada vez mais informações. Tem livros, né? Eu já descobri que tem um livro que foi escrito pela própria mãe do Carlos Acutis. Também tem um livro que foi escrito por esse padre, que ele é aqui do Brasil. Então, pessoal, eu recebi, né, essa relíquia, eu não dei muita importância, deixei guardado. E quando eu fui fazer esse vídeo, né, algo não deixava eu terminar esse vídeo, dava um branco, eu não conseguia terminar o vídeo. E aí eu fui pesquisar mais sobre a vida de Carlos Acutis, caí nesse vídeo do Instituto Resden, e aí eu pude ter mais informações da vida do Carlos, né? Inclusive, quando eu estava assistindo esse vídeo, eu me emocionei, né? Por quê? Pelo tamanho amor que Carlos ele tinha pela Eucaristia, pela igreja no geral, mas sobretudo pela Eucaristia. Logo quando ele fez a primeira Eucaristia, a primeira comunhão, a partir dali ele começou a participar da missa todos os dias. Então todos os dias ele ia para a Santa Missa e antes ele fazia ali uma adoração a Jesus, ele recebia a Eucaristia. Esse amor pela Eucaristia sempre foi presente na vida de Carlos Acutis. Inclusive, ele fez um site, né? Ele gostava muito de mexer em computadores. Ele era muito entendido quando o assunto era computador, o assunto era tecnologia. E ele usou esses meios para evangelizar. Ele criou um site onde ele documentava os milagres eucarísticos. E ele viajava para esses lugares e documentava esses milagres no site, que até hoje existe nesse site. E ele queria que as pessoas sentissem aquilo que ele sentia, né? Esse amor pela Eucaristia. Inclusive, há relatos de pessoas que começaram a se aproximar de Carlos Acutis, que começaram a conhecer melhor Carlos Acutis, a ter um amor, a retornar um amor pela Eucaristia. Há relatos até de sacerdote. Então, Carlos Acutis ele vem nesse tempo assim que as pessoas elas estão afastadas da Eucaristia, né? É como se fosse um sinal de Deus para o nosso tempo, né? Através de um jovem, de um adolescente de 15 anos, a fazer com que as pessoas retornem a esse amor pela Eucaristia, a esse amor pela igreja. Então, você também, né? Se você está um pouco assim afastado da Eucaristia, se você está um pouco assim desanimado com a igreja, eu convido a você a estudar mais, a procurar mais conhecer a vida de Carlos Acutis. Eu tenho certeza que você vai retornar a ter esse amor pela Eucaristia, a ter esse amor pela oração, né? Carlos Acutis, ele rezava o texto todos os dias. Ele tinha além de ele ter um amor muito grande pela Eucaristia, ele tinha um amor muito grande também por Nossa Senhora e também pelos sacramentos. Ele dizia assim, que se a nossa vida fosse comparada a um balão, né, a confissão seria o fogo que faz com que o balão suba. Então, ele incentivava muito, né, aos sacramentos, inclusive a confissão. Então, ele confessava frequentemente para que assim ele pudesse receber Jesus eucarístico. Então aqui eu trouxe um pouco, né, de informação sobre a vida desse santo, que eu tenho certeza que é só o começo, né? Muitas coisas ainda vão acontecer através da intercessão de Carlos Acutis. A mãe dele, Antônia, ela teve vários sonhos, né? E um dos sonhos que ela teve diz respeito à canonização de Carlos, né? Ela disse que teve um sonho que foi revelado, que quando Carlos Acutis for canonizado, vai ter assim uma enxurrada de graças na igreja, né? Principalmente na vida dos jovens. E outra coisa aqui que eu achei interessante é que
a canonização de Carlos Acutis tem a ver muito com o Brasil. Ele faleceu no dia 12 de outubro de 2006, né? Dia de Nossa Senhora Padroeira do Brasil. E o milagre que foi atribuído a Carlos Acutis também foi uma criança que estava participando de uma missa no dia 12 de outubro, né? Dia de Nossa Senhora. E aquela criança, ela tinha um problema que quando ela ia comer, se alimentar, a alimentação não segurava. O padre que estava celebrando, ele é devoto de Carlos Acutis e ele trazia ali uma relíquia. E ele colocou a relíquia ali sobre aquela criança. E no outro dia aquela criança já teve uma cura, né? Já aconteceu um milagre, né? E foram analisar e perceberam que ali aconteceu algo extraordinário, né? Que a medicina não tem explicação. E aí foi considerado sim um milagre através ali da intercessão de Carlos Acutis. Então eu convido a você a pesquisar, se aprofundar mais, né, sobre a vida desse santo. Eu tenho certeza que através dele, né, muitas vidas serão transformadas, né, muitas conversões acontecerão através do testemunho de Carlos Acutis. Né, e eu convido a você também a me seguir, né, se você ainda não me segue, a compartilhar esse vídeo também para outras pessoas, para que a gente possa assim evangelizar, levar mais o conhecimento de Carlos Acutis a tantas outras pessoas, tá bom? Deus abençoe, fique todos em paz.